Fala aí, galera alvinegra, estamos de volta aí hoje trazendo uma análise do que foi o jogo de ontem. Vamos falar um pouquinho aí sobre a atuação do Botafogo, vamos falar sobre o que foi o jogo do Botafogo ontem no Maracanã diante do Flamengo. Vamos analisar aí, tentar analisar aí cada situação de jogo de ontem. Antes, porém, pedindo aí aquela colaboração de vocês aí para que possa estar deixando o seu like, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, comente com seus amigos, com seus inimigos, dê essa moral pra gente, é importantíssimo pra gente, pro canal crescer. Hoje já somos aí quase 750 inscritos. O nosso sonho de 1.000 permanece, final do mês chegarmos a 1.000. É possível? É. É difícil? Também é. Eu tenho que ser realista aqui com vocês. Mas se você que assiste nossos vídeos e ainda não se inscreveu, se inscrever, se torna possível, valeu? Então se inscreva no canal aí, deixa seu like, o like é fundamental para que o nosso vídeo possa chegar a outros torcedores do Botafogo, do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, e a gente está sempre pedindo aqui que você possa deixar essa colaboração. Deixa seu like, se você é inscrito, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva e também deixa o like para que o nosso canal possa estar crescendo, valeu? Vamos lá. Galera, o jogo de ontem, se não foi um jogo tecnicamente muito bom, pelo menos foi um jogo em que o Botafogo conseguiu se portar muito bem diante do Flamengo. Flamengo dado aí como todo poderoso, o time que ia ganhar o jogo com facilidade, que tem o elenco mais forte do Brasil e etc, 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 etc. E a gente sabe que quando a bola rola é que o negócio acontece. Eu falei isso no vídeo de ontem, que se fôssemos analisar elenco por elenco, o Flamengo tem um elenco mais forte que o do Botafogo, mas dentro de campo é que as coisas iriam se resolver. E o que nós vimos ontem diante do Maracanã aí, com uma maioria esmagadora de torcedores do Flamengo, foi o Botafogo tendo as melhores chances de gol. Se tivesse que sair um vencedor no jogo de ontem, seria o Botafogo certamente, porque teve as melhores chances. Então nós vamos estar fazendo uma análise aqui de cada situação. O Botafogo teve 3 chances de gols com Cuiabano, né? Uma chance sensacional que ele bateu de 3 dedos e a bola passou muito perto. Teve uma cabeçada do Jair, que o goleiro fez uma defesa, depois deu um bate-rebate ali na área. E teve também aquele chute maravilhoso do Marlon Freitas. Se o Marlon Freitas tivesse pego aquela bola um pouquinho mais com a ponta do pé, ele bateu assim de chapa, né? E a bola bateu bem no meio do pé. Se ela bate de repente um pouquinho mais para a ponta do pé, aquela bola teria saído um pouco mais das mãos do Rossi. Quando a gente olha o lance de trás, foi uma defesa difícil, porque foi um chute assim, chapado e tal, mas aquela bola não foi muito longe do goleiro. Poderia ter ido um pouco mais distante e isso aí certamente teria dado um pouco mais de dificuldade para o goleiro fazer a defesa. Mas foi uma excelente jogada. Então o Botafogo teve 3 boas chances de gol, superou o Flamengo em termos de finalizações mais perigosas, vamos dizer assim. Então achei que o Botafogo teve melhores chances de ganhar o jogo. O John, ontem a gente vai fazer uma análise aqui agora assim, por setores do campo. O John faz algumas coisas que eu particularmente não gosto. Eu sempre falo nos meus vídeos aqui, esse lance de goleiro sair com o pé é excelente, é fundamental no futebol moderno. O goleiro tem que saber sair jogando com os pés. Isso aí é um fato. Porém, o nosso goleiro, John, eu percebo que ele espera muito para poder tocar a bola. Várias vezes ele espera o atacante chegar muito próximo para tentar tocar a bola. Ontem, no primeiro tempo, ele deu 3 passes errados por causa disso. Ele espera o adversário chegar muito próximo e quando chuta, chuta de qualquer jeito. Então, nesse sentido do jogo, eu acho que ele tem que ser mais ágil. O Rossi fez isso ontem. O Rossi também sai bem com os pés. Mas o Rossi, ele era mais rápido do que o John, comparando um goleiro com o outro. Ele pegava a bola e já tentava armar a jogada. Ele nunca esperava que os atacantes do Botafogo chegassem muito próximos. Até porque os atacantes do Botafogo também optaram por fazer uma marcação mais distante. Diferentemente do Flamengo, que os atacantes iam em cima do goleiro para poder tentar tomar a bola. Então, o Rossi estava mais ligado nesse sentido que o John. Então, o John cometeu algumas falhas nesse sentido. Em termos de defesa, ele foi perfeito. Mas nessa saída de bola, nesse início de jogada, ele falhou.
certo? A nossa zaga e os nossos laterais ontem se portaram muito bem. O Vitinho, se não vem fazendo espetáculo, também não tem comprometido muito. Eu ouvi algumas pessoas dizer que o Bruno Henrique e o Cebolinha deitaram o cabelo. Eu não vi desse jeito. Achei que ele fez uma partida muito correta, nada de extraordinário, nada de cruzamentos, mas pelo menos no setor defensivo ele fez uma partida muito correta, assim como o Alex Telles também, que não teve assim tanto apoio, né, não apoiou tanto, mas também no setor de marcação fez uma partida correta. Jair e David Ricardo fizeram excelente partida. Eu vi um erro do Jair e vi um erro do David Ricardo. A gente não pode crucificar aqui um atleta porque comete um erro, porque erro vai acontecer em todos os jogos. É natural que aconteça. E não foi nada que causasse muito estardalhaço. No mais, uma partida muito boa, tanto de Jair quanto de David Ricardo. Particularmente, achei que David Ricardo jogou melhor que o Jair. Esse garoto está me surpreendendo positivamente. Muito bom jogador, muito bom. Joga simples, é sério. Eu falo sempre isso. O zagueiro não tem que ficar inventando. O zagueiro tem que jogar de forma simples para que não comprometa o sistema defensivo. E David Ricardo faz isso. É uma pena que ele tenha saído contundido. A gente ainda não sabe qual é o grau da sua contusão. Certamente vai ser poupado para o jogo de quarta-feira. Acho que quinta-feira, diante do Capital, porque o jogo já está praticamente definido, né? 4-0 no primeiro jogo. Certamente será poupado. Não sabemos a gravidade da sua lesão. Espero que seja algo simples de se resolver. Mas é um garoto que está jogando demais da conta. Eu, particularmente, estou muito satisfeito. E acho que hoje, com a volta de Bastos, que não tem data prevista para voltar, me parece que não vai jogar nem o Mundial, e do próprio Alexandre Barbosa, eu acho que hoje a dupla de zaga tem que ser essa que está jogando. Os garotos já estão entrosados e não estão dando mole, estão dando conta do recado. Então eu acho que não deve mexer. Eu acho que o Barbosa, voltando da contusão, eu acho que ele deve aguardar a oportunidade dele no banco de reserva. É a minha visão. Apesar de achar que é necessário ter um jogador mais cascudo para poder estar dando as orientações. Mas o Barbosa às vezes é meio pancado também, então eu não mexeria, certo? A trinca de volantes foram muito bem no jogo, foram muito bem. O Alan jogou muito bem, o Alan está ganhando ritmo, está ganhando forma, está ganhando entrosamento com o time principal. Tem me agradado muito o Alan. Achei que num dado momento do jogo ele estava cansado, já estava meio aí abatido já, aquele ritmo, correr atrás de Bruno Henrique, de Cebolinha, é complicado. Mas eu achei que ele está jogando bem. Marlon Freitas fez uma boa partida. Gregory, até aquela cabeçada nos acréscimos ali, que quase custou um gol do Flamengo ali, excelente, como sempre, mas deu mole naquela cabeçada, não tinha necessidade daquilo. Se bem que o erro começou com o Matheus Ponte, que poderia ter tentado contra-ataque e fez o que fez. Mas assim, achei que foi legal. O ataque, a gente ficou defasado aí do Arthur, né, que infelizmente de última hora foi cortado. O Juan Cruz está provado que não é um jogador para ser titular do Botafogo. Para a reserva vai ter que entrar esporadicamente, se for um caso de muita necessidade, porque é muito limitado tecnicamente. Ele não deu combate na saída de bola do Rossi. Ele não marca a saída de bola da zaga do Flamengo. Ele não... Taticamente eu não vejo nada nele e nem tecnicamente. É um jogador muito limitado. Eu acho que ainda que ele fique um pouco mais lá na frente, libere um pouco o Igor Jesus para poder fazer ali aquele pivô que ele gosta de fazer, de tentar tabelar ali com quem estiver jogando na ponta ou no meio. Apesar disso, eu acho que o Botafogo foi prejudicado com a entrada do Juan Cruz. Eu acho que se ele entra ou com o Nathan Fernandes ou com o Jefinho, a coisa poderia ter ficado melhor. Mas infelizmente ele optou por Juan Cruz. É uma coisa que ele gosta de fazer e a gente às vezes não entende. Juan Cruz é limitadíssimo, a gente já falou aqui. O Renato Paiva, ele é cabeça dura demais. Eu sempre costumo dizer nos meus vídeos que quando ele faz uma coisa que dá certo, e a gente fala assim, agora vai, ele vai lá e muda para aquilo que dá errado, né?
Ele tentou por diversas vezes Patrick de Paula de 10, agora ontem entrou com 3 volantes novamente. Assim, a gente fica um pouco sem saber o que é que ele realmente quer. Ele tem um planejamento de jogo, é lógico que tem. Ele pode não agradar a nós que somos torcedores, mas ele tem um planejamento. Eu espero que isso dê certo. Nós vamos precisar que isso dê certo para que o Botafogo continue vencendo, que o Botafogo continue subindo na tabela de classificação. Vem o Super Mundial aí, tem Copa do Brasil, tem muita coisa para ser disputada e a gente precisa que ele faça esse negócio dar certo. A gente fica preocupado, nós não sabemos como que ele vai colocar o time, porque ele confunde um pouco a cabeça do torcedor. Ele insiste muito nessa coisa de três cabeças de áreas, e aí a gente fica sem um homem de ligação, um meia de ligação. Isso é prejudicial. Eu entendo que a gente não tem o Savarino, eu entendo que o Santiago Rodrigues ainda não voltou, está aí em fase de adaptação de novo e etc e tal, mas a gente precisa ter uma solução para isso, certo? Então o Renato Paiva continua sendo um treinador que eu não gosto do estilo dele. O final do jogo nós acabamos aí, né, por falta de zagueiros, nós acabamos terminando aí com 3 laterais esquerdos, olha só, hein? Nós tivemos ali o Cuiabano jogando de ponta esquerda, o Alex Telles de lateral esquerdo e o Marçal foi para a zaga porque o David Ricardo se machucou. Então, assim, certamente o planejamento que o Botafogo fez para esse ano não foi um bom planejamento. A gente sabe que ficou faltando muitas peças aí, setor de meio campo, ataque, e agora a zaga, né, com 2 jogadores que eram considerados titulares contundidos. A gente teve que optar aí pela dupla reserva, teoricamente, mas que deu certo. Mas aí quando um se machuca fica essa confusão aí. Ontem entrou o Marçal, o Danilo Barbosa já jogou pela zaga também, e vamos ver o que vai acontecer aí para o próximo jogo aí diante do Capital. No final de tudo, o resultado foi justo, né? Apesar do Botafogo ter tido as melhores oportunidades, o resultado foi justo. Os goleiros ali fizeram o que tinha que ser feito, os ataques não funcionaram assim com tanto poderio, mas foi o que deu para apresentar, né? Ontem, no vídeo de ontem, né, eu debatendo aqui com um torcedor do Flamengo, a gente fez ali um embate ali, né, para ver quem era quem e tal, e ele dizia isso, o Cristiano dizia isso, né, que certamente não seria um jogo bom por conta do jogo da quarta-feira passada, que era o jogo da vida tanto de Flamengo quanto de Botafogo, devido aos desfalques, etc. Então, acabou acontecendo aquilo que a gente estava prevendo aqui, né? Não foi um jogo tecnicamente assim maravilhoso de se ver, mas foi um jogo até bacana, não foi um jogo de todo ruim, não. Eu queria fechar esse vídeo aqui com uma coisa que me chamou muita atenção. O Flamengo liberou apenas 2.500 ingressos para a torcida do Botafogo. E o que se viu no Maracanã ontem foi a torcida do Botafogo com apenas 2.500 torcedores dando um show, calando a torcida do Flamengo, como sempre foi. A torcida do Flamengo é uma torcida teatral, né? Invade, faz selfie, aquela coisinha toda, mas quem dá show mesmo é a torcida do Botafogo. E ontem, 2.500 torcedores do Botafogo, aproximadamente, calou a torcida do Flamengo. Calou a torcida do Flamengo. E se nós tivéssemos vencido o jogo, seria ainda pior para eles. Então, parabéns à torcida do Botafogo que foi lá, fez o seu papel, deu mais um show. E também aqui a gente tem que enaltecer o fato de não ter tido confusão dentro do estádio. Nós temíamos por isso, graças a Deus não aconteceu, correu tudo bem. E no final foi o que foi, 0-0, ruim para o Flamengo, ruim para o Botafogo. O Palmeiras venceu, deu mais uma disparada aí na liderança do campeonato. Mas o campeonato está apenas no início, muita coisa pode acontecer ainda. Galera, valeu, obrigado. Se você chegou até aqui, deixa seu like, colabore conosco aí, se inscreva no nosso canal, vamos fazer esse canal crescer. Valeu, forte abraço, tamo junto.